a palavra. Glória a Deus. Todos de pé em reverência à doce e inerrante palavra de Deus. Palavra maravilhosa, palavra ditosa, palavra marcante, palavra pujante, palavra grandiosa, palavra radiante, palavra bondosa, palavra que quebra, palavra que ergue, palavra que é pão, palavra que é maná, palavra que é doce, palavra que é mel, palavra que é luz, palavra que é farol, palavra que é lâmpada, palavra que é fogo, palavra que é ferro, palavra que é broquel, palavra que é escudo, palavra que é viva, palavra que é vida, palavra que é chama, palavra que transforma. Malaquias, capítulo de número 4. Capítulo 4 do profeta Malaquias. Glória a Jesus. Malaquias, capítulo de número 4. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, da vara de medida do cânon veterotestamentário, último livro da Antiga Aliança. Malaquias, capítulo 4. Antes de Mateus. Aqueles que encontraram, digam amém. Versos 1 em diante. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. Salvação trará debaixo de suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros da cevadouro ou os bezerros da estrebaria. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Deus fala conosco esta noite, desejamos ouvir tão somente, nada mais do que a sua palavra, nada que seja além de sua revelação. Fala conosco por meio desta palavra, nós daremos a ti a honra, a glória e o louvor por meio de teu Filho Jesus Cristo, hoje e no dia eterno. E todos disseram, podeis sentar dando graças a Deus. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, prestem atenção nesta palavra. Essa profecia é traçada pelo profeta Malaquias. Malaquias é um profeta que denuncia duas coisas. Ele denuncia a frieza espiritual e o culto insincero. São duas coisas que o profeta denuncia: a frieza espiritual, a indiferença espiritual, a mornidão espiritual e o culto sem sinceridade. Ele denuncia o formalismo, as retóricas, as gestualidades sem significâncias do coração. Esse nome Malaquias significa meu mensageiro. Mensageiro de Jeová. Na tradução da Septuaginta, traduz-se Angelo Auton, ou seja, meu anjo. Foi por isso que o teólogo Orígenes dizia que Malaquias seria um anjo de Deus. Calvino, todavia, dizia que este aqui chamado Malaquias é o mesmo Esdras,
que trabalhou na reconstrução das muralhas que estavam caídas. E diante do caos que estava a religiosidade de Israel, o profeta traz a sua mensagem com duas dimensões. A primeira é juízo e a segunda é esperança. Ele traz essas duas mensagens, uma mensagem de juízo e uma mensagem de esperança. Porque, senhoras e senhores, ele faz uma distinção entre os homens, mostrando que existe sim distinção entre homens e homens. E qual é a base, o princípio para distinguir um homem de outro? Ele diz em todo o livro: é aquele que teme e o que não teme. E o profeta diz: vereis a diferença entre o homem que teme ao Senhor e o homem que não teme ao Senhor. E ele diz que para o homem que não teme a Deus, Deus tem uma mensagem. E para o homem que teme a Deus, Deus também tem uma mensagem. E ele fala que virá um sol da justiça, e este sol trará salvação. Mas esse sol também, por outro lado, ele tem outra particularidade. Ele vem como um fogo que destrói, um fogo que arrasa, um fogo vingador que vai solapar a terra e não deixará nem raiz, nem ramos. Ou seja, o que distingue um homem para Deus do outro não é sua aparência, não é a sua posição social, não é o nível intelectual, não é a cor da sua pele, não é a sua raça, não é a sua etnia, não é a sua cultura. O que distingue um homem do outro para Deus é somente uma coisa: ou teme ou não teme, ou obedece ou não obedece, ou é de Deus ou não é dele. E tem uma mensagem para quem não é dele, e a mensagem para quem não é dele não é boa, não é boa. E é por isso que eu vos digo: o evangelho, antes de ser uma boa notícia, porque a palavra evangelho significa boa notícia, o evangelho, antes de ser uma boa notícia, o evangelho é uma péssima notícia. O evangelho é uma notícia terrível. O evangelho é uma notícia tão implacável que em Hebreus está escrito que se a lei era rígida e a negação da lei traria juízo, porque ela foi entregue por anjos, quanto mais agora o ministério da verdade, que não vem por mãos de anjos, mas pela mão do próprio Filho de Deus. Como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Então escute bem, o evangelho é uma boa notícia, mas também ele é uma notícia terrível. O evangelho é uma notícia boa para o que teme a Deus, para o que obedece a Deus, para o que anda no caminho de Deus, para o reto, para o obediente, para o temente, para o arrependido, para o que confessa os seus pecados e deixa. O evangelho é uma boa notícia para aquele que chora, que se sente um nada e pecador e diz: Deus me perdoe. O evangelho é uma boa notícia, mas o evangelho também é uma péssima notícia para o mentiroso, para o adúltero, para o enganador, para o roubador, para o homem prevaricador. O evangelho é uma notícia terrível. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Paulo disse que o evangelho é cheiro de vida para os que creem e é cheiro de morte para aqueles que o rejeitam. Foi por isso que quando Jesus nasceu, a profetisa Ana, junto com o velho Simeão, disse: este menino está posto para a salvação e para ruínas de muitos de Israel. Ele vem para salvar, mas ele também vai julgar. Aquele que salva é aquele que julga. Ele disse uma certa vez: quem crê é salvo, mas quem
quem não crê já está condenado. A Bíblia diz em Lucas 2:34 sobre Jesus: ele está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel. O Jesus que em João capítulo 10 diz: eu vim trazer vida, e eu vim trazer vida em abundância, é o mesmo Jesus que em Lucas capítulo 12 versículo 49 diz assim: eu não vim trazer paz, eu vim lançar foi espada, eu vim trazer foi fogo, eu vim trazer foi divisão dentro das casas e dos lares. A vinda de Jesus é calamidade ou vai ser uma bênção? Depende do caráter daquele que se aproxima de Jesus de Nazaré. E o texto diz: vereis outra vez a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem, porque no versículo 1 está escrito: porque eis que aquele dia vem, ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramos. Ele vem para os ímpios como um fogo abrasador, como disse Joel: diante dele arde um fogo e atrás dele uma chama devoradora. A Bíblia diz que ninguém zombe de Deus, porque Deus é um fogo destruidor. Aleluia! Ele é terrível, ele é implacável, ele é magnífico em glória e em poder. Para os maus ele é uma fornalha, agora para os que temem o nome dele, ele é o sol da justiça. Aleluia! A minha pergunta esta noite é: você quer Deus como fornalha ou você quer Deus como sol? Você quer Deus como fornalha ou você quer Deus como sol? Porque para os ímpios que o negam, ele vai vir como uma fornalha. Para os desobedientes e rebeldes, ele virá como uma fornalha. Mas para os que temem, para os obedientes, ele virá como sol. E esta noite eu quero falar para aqueles que temem o nome do Senhor. Se você teme o nome dele, a terra pode perder a raiz e o ramo, mas você vai saltar e correr como os bezerros soltos da estrebaria. Deus como sol ou como fornalha? E aí o profeta, falando para os que temem a ele, diz que nascerá o sol. Nós sabemos que esse sol nasceu. E é por isso que uma das figuras da igreja está no livro de Cantares. Ela é chamada de Morena de Sião. É tanto que ela chega para o seu amado e diz: não olheis para o eu ser morena, porque o sol me queimou quando eu estava nos campos de lírios. Segundo os dísticos estudiosos da igreja, toda a alma da igreja é morena. Não falando de raça, mas dizendo que ela está queimada do sol. E graças a Deus que eu estou olhando para a morena de Sião, porque o sol nasceu nas alturas. E quem é este sol? Este sol é uma figura, é uma profecia sobre o nascimento de Jesus de Nazaré. A pedra de esquina que os construtores rejeitaram, ela se tornou a nossa salvação. Para alguns ela esmiuça e quebra, e para outros ela edifica e segura. Ele é o sol que nasce na noite, ele é o sol que nasce na escuridão. E em primeiro lugar, eu quero pensar então em Jesus como sol. Cadê as moreninhas de Sião aí? Diga aleluia. Olhe para o seu irmão e diga: não olheis para o eu ser moreno. Ô morena, eu estou assim porque o sol me queimou. Agora deixa eu dizer uma coisa:
nesse sol, irmão, deixa eu pedir uma coisa, não bota bronzeador não. Ei, irmão, fecha a sombrinha. Tu já está na sombra aí querendo dormir porque está com a sombrinha. Fecha esse guarda-chuva. Não precisa botar bronzeador não. Esse sol não dá câncer, esse sol não resseca a pele, esse sol não lhe dá queimadura, esse sol não vai rachar sua pele, nada. Este sol vai lhe dar vida, vai lhe dar vigor, vai lhe dar alegria, vai lhe dar paz e vai lhe dar segurança. Pensemos em nosso Senhor como sol. Por que a figura de Jesus aqui é um sol? Porque o sol é o centro de todo o sistema. Se o sol é o centro do sistema solar, Jesus Cristo é o centro de todo o sistema da graça. Ele é o centro de todo o sistema profético. Ele é o centro de todas as esperanças dos profetas. Ele é o centro da Bíblia, ele é o centro da mensagem, ele é o centro das esperanças, ele é o centro da fé, ele é o centro da salvação, ele é o centro da misericórdia, ele é o centro do amor. Tudo se centrifica nele e dele tudo depende, porque nele tudo subsiste. Se a luz do sol minguasse, não haveria luz da terra. Se Jesus Cristo morresse e não ressuscitasse, todos nós estaríamos congelados pelas luzes falsas da frieza e do caos. Mas graças a Deus que Ele está vivo, reinando, e por isso a igreja pode cantar. Na visão de Salomão, a igreja não é sol. Na visão de Salomão, ele vê essa mulher que é como a lua, porque a igreja é lua, e lua não tem luz própria. Lua precisa da luz do sol. Você sabe por que Israel é um povo que ninguém destrói? Você sabe por que Israel não é destruído, é perseguido? Porque quando a Bíblia fala de Israel, diz: ali está a mulher vestida com o sol. Aleluia, aleluia, aleluia. No Salmo 84 está escrito: o Senhor Deus é um sol e é um escudo. Ele é o centro de todo o sistema da graça. Se você olhar para qualquer revelação, para qualquer tipologia, para qualquer figura bíblica, tudo representa Jesus, do Gênesis ao Apocalipse. Ele é a pia de bronze, ele é o altar do incenso, ele é o candelabro, ele é as cortinas do tabernáculo, ele é a arca da aliança, ele é a tampa do propiciatório, ele é o templo, ele é o Senhor do sábado, ele é o rei maior do que Davi, é o rei maior do que Davi, é o sacerdote maior do que Arão, é o profeta maior do que Samuel, ele é um guerreiro mais valente que Josué, ele é mais forte do que Sansão, ele é amigo mais chegado do que Jonathan, ele é o bom pastor de Israel, ele é o cetro de Siló, ele é o rebento de Judá, ele é a estrela da manhã, ele é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas, ele é a porta das ovelhas, ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele é o legislador que não se afasta de Israel, ele é a coluna de nuvem, ele é a coluna de nuvem, ele é a coluna de fogo, ele é a nuvem luminosa, ele é a glória de Israel, ele é o pacificador das contendas, ele é o advogado da nossa confusão, das nossas confusões, ele é o nosso defensor, ele é o nosso guia, ele é o nosso protetor, ele é a razão da nossa vida, ele é a esperança do nosso futuro, ele é a glória eterna, ele é a resplandecente estrela da manhã, ele é a rosa de Saron, ele é o lírio dos vales, ele é o sol da justiça, ele é a glória de Deus, ele é a cidade de refúgio, ele em Gênesis é o descendente da mulher prometida, em Êxodo ele é o cordeiro pascal, em Números ele é a rocha ferida, em Levítico é o sacrifício expiatório, em Deuteronômio é o profeta semelhante a Moisés, em Josué é o capitão dos exércitos celestiais. A Bíblia diz também que no livro de Ruth ele é o parente divino, no livro de Josué ele é capitão, no livro de Reis e Crônicas ele é o rei reinante. A Bíblia diz que no livro de Esdras e Neemias ele é o reconstrutor das muralhas que caíram, no livro de Esther ele é o nosso Mardoqueu, no livro de Jó ele é o redentor que vive e se
a virgem conceberá e dará à luz. Ele é o Emanuel, ele é Deus conosco. Mas no livro de Jeremias, ele é o templo. Em Lamentações, ele é o renovo. Em Ezequiel, ele é a glória de Deus que sai debaixo do altar. No livro de Oséias, ele é o marido fiel. Em Joel, é o avivamento. Em Abacuque, é o vingador dos eleitos de Deus. Em Joel, é o avivamento. No livro de Miqueias, ele é a fonte aberta da casa de Davi. Em Zacarias, ele é o mistério de Deus revelado. Em Malaquias, é o sol da justiça. Em Mateus, é o salvador do mundo. Em Lucas, é o homem perfeito. Em Marcos, é o operador de milagres e maravilhas. Em João, é o homem Deus, é o Deus homem. Em Atos, é o ressurgido e poderoso. Nas epístolas, para resumir, é o cabeça da igreja. No Apocalipse, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o leão da tribo de Judá. Adore-o, 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 adore-o esta noite. Abra sua boca e comece a louvar a Ele. O sol da justiça está brilhando, e é por isso que a igreja está reinando, porque Ele vive. Ele é para nós a grande gravidade, é o grampo que nos mantém nos nossos lugares. Como o sol mantém os planetas em suas órbitas, assim Jesus Cristo nos sustenta. A luz do sol, ela é a mesma há bilhões de anos. Não existe alteração na luz do sol. Ninguém pode olhar para o sol e ficar olhando para ele sem sofrer danos. Assim também ninguém pode olhar na carne para o brilho, para a glória, para a majestade de Jesus Cristo. Foi por isso que Daniel olhou para ele e caiu como morto e ficou 3 dias de cama. João olhou para ele e caiu como morto, e ele tocou em João e disse: não temas, João, eu sou aquele que esteve morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Se o sol não se altera, se o sol não muda, assim também não há alteração em Jesus Cristo. Tiago capítulo 1 versículo de número 17: nele não há mudança, nem sombra de variação. Ou seja, Deus não muda, Cristo não muda, Ele é imutável. Tudo está mudando todo o tempo no mundo. Nós estamos envelhecendo e muitas vezes dizemos: olha, ela não é mais a mesma, ele não é mais o mesmo, olha como ele mudou, olha como ela está diferente. Mas a respeito de Jesus Cristo não se pode dizer isso. Ele era poderoso, continua poderoso, era misericordioso, continua misericordioso. Ele operou no passado, continua operando, trabalhou no passado, continua trabalhando, salvou no passado, continua salvando. Ele é o mesmo. Está escrito no livro de Hebreus: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja o que disse W. Tozer. Ele diz: ele nunca se desvia de si mesmo. Ele não é um Deus em crescimento. Ele nunca foi menos santo do que é agora e jamais poderá ser mais santo do que é. O que ele é o que ele foi, e o que ele foi, ele sempre será, e o que ele sempre será é o que ele é, e o que ele é o que ele sempre foi. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Todavia, para todos nós, ele tem seus nascimentos e ele tem os seus ocasos. Existem momentos que parece que a noite chega. Existem momentos, José Silva, que parece que ele desaparece e a gente fica na penumbra da escuridão noturna. Desaparecem todos. Todos mudam com você, meu filho. Você está na noite escura, como disse o brilhante teólogo que disse: existe a noite escura da alma. João da Cruz
Jesus disse isso. E todos nós passamos pela noite escura da alma. O que é isso? É quando muitas vezes Jesus se retira um pouquinho. E quando ele se retira um pouquinho, vem a frieza, vem o medo, vem a insegurança. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vai existir momentos que vai parecer que o sol morreu. É como um menino que saiu com seu pai para passear. E quando ele saiu com seu pai para passear, apareceram nuvens trevosas, e aquelas nuvens cobriram o sol, e o menino começou a chorar. Veio uma tempestade, e o menino começou a dizer: pai, o sol morreu, pai, o sol morreu, pai, pai, o sol morreu. E o pai começou a aquietar seu filho, dizer: não, meu filho, o sol não morreu, o sol sempre está lá, são apenas nuvens passageiras, é só uma chuva de verão. Daqui a pouco o sol vai voltar a brilhar novamente. E de repente as nuvens começaram a se retirar, e o menino disse: é verdade, pai, o sol não morreu. Olhe para o seu irmão e diga para ele: o sol não morreu, o sol não se retirou. É a tua vida que está passando uma estação diferente, é a tua vida que está enfrentando uma fase diferente, mas o sol continua brilhando no horizonte da sua vida, e a sua jornada é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até que se torne dia perfeito. Aplaude ao nome de Jesus. Aleluia. Quem pode dar aleluia comigo aí? Bate no teu irmão e diga que está sentindo o calor dele aí. Está sentindo um calor. Esse calor aqui não é do tempo, não é, o calor é do sol. Quem não gosta de calor, meu irmão, não inventa de chegar perto de Jesus, não. Que quando você chegar perto dele, uma vez os discípulos de Emaús estavam caminhando com ele. Ele chegou perto dos discípulos e começou a pregar. Quando os discípulos viram que era ele desapareceu. Aí os discípulos disseram: rapaz, tu notou não, que quando ele falava no caminho, o nosso coração ardia, o nosso coração queimava. Irmãos, quem gosta de frieza é o diabo. Vai para o Polo Norte, besta fera. Mas aqui não, aqui tem fogo do sol, aqui tem o fogo do sol. O que seria do mundo sem o sol? Não teríamos vida, nem muito menos calor. Ontem eu preguei na série de tarde e de noite, foi um mover de Deus. Aí me chamaram para jantar com aquele cantor aqui, Eli Soares, e ele reclamando que estava quente. Eu digo: meu irmão, uma brisa dessa, um vento bom desse, não é porque lá em minha cidade está dando 8 graus. Eu digo: o sangue de Jesus tem poder. Você sabia que um dos lugares mais terríveis do mundo é a Inglaterra, em Londres? Lá o inverno é 6 meses. Quando dá 24 graus, para nós está frio. Quando dá 24 graus na Inglaterra, morre muita gente. Com 24 graus, morre muita gente. E o índice de depressão é muito alto, porque quando dá 2 horas da tarde, já é noite lá. Tudo escuro. Depressão. Por causa da ausência do sol. E eles reclamando: está quente nada, rapaz. Quente é o inferno. Quente é o inferno. Se for o sol de Jesus Cristo, meu irmão, pode queimar, Jesus. Pode queimar. Pode queimar. Olha o seu irmão e pergunta para ele: tu já está queimado? Tá. Ei, tira esse bronzeador do inferno aí. Tira esse bronzeador. Mas em segundo lugar, o profeta fala deles primeiro como sol. E ele diz que esse sol trará salvação. O objetivo do sol é trazer salvação. E ele diz: e ele trará debaixo das suas asas salvação. E o que é que essa salvação produz? Olhe para cá. Eu lamento os irmãos que se tornaram religiosos e já perderam as asas. Estão como galinhas dentro de chiqueiro. Eu não, eu continuo águia, eu quero voar. Se você tiver com sono num culto desse, tem alguma coisa errada com você. Lamento. Tem alguma coisa errada. Vamos embora, tu mudar aí. Está precisando pegar um sol, sai debaixo dessa sombra.
Glória a Deus. Trazendo salvação debaixo de suas asas. E o que é essa salvação? Que quem dá asa, irmão, não é Red Bull, não, é a salvação. Um amigo meu de infância chamado Luizel foi para um motel agora, esses dias. Tomou um remédio lá do secou, parece que era azul, e tomou 3 Red Bull. Morreu na hora. Alô? Olha, teu irmão, vigia na terra, meu irmão. Salvação debaixo das asas. Olha para o seu irmão e diga: eu tenho asa, meu irmão, tu tá por fora. E como é que você tem certeza? Eu tenho asa. Eu o quê? Aí. E por que você não voou ainda? Porque eu estou esperando a trombeta tocar. Quando a trombeta tocar, eu vou voar! Olha o que eu estava pesquisando, veja o que aqui o Spurgeon diz. Que luz de conhecimento, que calor de amor, que radiância de alegria recebemos dele. Andemos nesse sol, porque esse sol produz: seremos salvos, seremos felizes, seremos livres. Que saúde ele dá, cura para os enfermos, saúde para os fortes. Veja que liberdade. O texto diz: salvação trará debaixo de suas asas. Aí diz: sairei. Sairei. Diga comigo: liberdade. Olha para o seu irmão e diga: saireis. Não sei o que é que você está passando, mas Deus está dizendo: saireis. Não tem prisão, não tem cadeia, não tem masmorra, não tem vale, não tem caverna que lhe segure, não tem cova. Saireis, saireis. Não tem depressão, saireis. Não tem tristeza, saireis. Não tem morte, saireis. Recorro novamente a Spurgeon. Olha o que ele diz. Quando o sol atinge certo ponto em seu curso, o rebanho que está no estábulo é conduzido para as pastagens da montanha. Assim, Jesus liberta seu povo, e o seu povo sai. E aí eu digo: sai de quê? Sai da morte para a vida. Sai das trevas para a luz. Sai da maldição para a bênção. Sai da tristeza para a felicidade. Sai do enfado. Sai para a paz. Saireis. Não importa qual seja a situação, você vai sair dela. Saireis. É uma salvação que produz liberdade. É por isso que Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim, entrará e sairá. Em outras traduções diz: entrareis e saireis. Aleluia, aleluia. Quem entra em Jesus Cristo sai de qualquer crise, sai de qualquer problema, sai de qualquer situação. Ele é o sol que traz salvação. E quando a salvação chega, eu não fico parado, eu não fico prostrado, eu não fico caído, eu me levanto e saio. Aplauda Jesus de Nazaré. Diga comigo: salvação produz liberdade. Olhe para o seu irmão e diga: você é livre
Diga para ele, responde, diga: eu sou livre. Irmão e pastor, e o que é que eu faço para ser livre? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pode levantar a mão e glorificar a Deus quem é livre. Mas a salvação produz, em segundo lugar, crescimento. Você pode dizer comigo: crescimento. O que é que o texto diz? Saireis. E o quê? Saireis e... Não, vocês não sabem, não. Olhe para o texto, rapaz. Será possível pular lá embaixo? Tem que pular? Quebrar logo o piso da igreja? Diga comigo: saltarei. Irmão, eu estou com vontade tão grande de pular aqui. Saltareis. Esse salto aqui é que aceitar Jesus, receber salvação, é um salto na vida. Tanto caba magro, mas não dá um salto. Estou falando de saltar de níveis espirituais, crescimento. Irmão, a coisa mais triste do mundo é um homem imaturo. A Bárbara disse uma coisa: eu prefiro uma pessoa que escreve assim, problema, do que um causador de problema. Homem imaturo, infantil. Homem imaturo, ele faz confusão por besteira desse tamanho. Ele faz tempestade num copo d'água. Irmãos, eu aprendi uma coisa com muito erro. Eu só digo uma coisa, e quando eu disser uma coisa, irmão, pode anotar, que eu já estou sabendo de trás para frente, de frente para trás, de baixo para cima e de cima para baixo. Quando eu disser qualquer coisa sobre alguém, em qualquer lugar que seja, eu já estou sabendo de frente para cima, de trás para baixo. Aí o doido não sabe de nada e se precipita. Aí fica... Irmãos, e uma coisa que eu desaprendi: eu não sei adular besta. Eu não adulo. Olha, quando eu vejo que é molecagem, eu não adulo. Tem que crescer, irmãos. Somos bem grandão, imaturo. E o pior é quando o imaturo acha que é maduro. Aí não tem quem salve ele, só Deus. Nós precisamos crescer, saltar da infantilidade para a maturidade. Eu não quero uma salvação que me torne mais ignorante do que eu sou. Eu quero uma salvação que me torne maduro, sábio, que me ensine a entrar e a sair de qualquer situação, que me ensine a resolver problemas com atitudes de Deus, a não me precipitar com minha língua, e quando me precipitar, saber reverter a situação. Uma pessoa imatura e sem crescimento, só Deus para salvá-la. Porque ela ouve a palavra dessa e diz: já sei, já sei, já sei. Sabe nada. Você só sabe quando você diz: só sei que nada sei. Aí Deus vem e diz: ei, agora você está no caminho da sabedoria. Porque bem-aventurado é aquele que diz: eu não sei, porque está apto para aprender com aquele que veio para dar crescimento. Agora, essa salvação é uma salvação que me estimula a liberdade, ao crescimento e à espontaneidade. Você sabe o que é um bezerro pulando? Eu montei em bezerro muito. Mas antes de eu montar nos bezerros, eles saíam correndo no pasto e dando aquelas polpas, aqueles pulos. O que está faltando nas igrejas hoje é os bezerrinhos de Jeová pulando. Ou seja,
Eu vejo aqui na hora do louvor, tem gente que nem se levantar, se levanta. Mas botaram foi cola na cadeira, ela se levantar, quebra tudo com a cadeira no espinhaço. Não canta, não se mexe, não se bole, não abre a boca nem com pé de cabra. Cadê? Que salvação é essa? Que você não dá um pulinho, você não dá um remeleixo, você não tem espontaneidade, você não é como bezerro solto da estribaria. Alegria, liberdade, porque esse texto também fala de alegria. Porque um bezerro, quando ele pula na estribaria, é porque ele está alegre. Meu irmão, se você é crente e não tem alegria no culto, no louvor, na pregação, na igreja, onde é que você vai achar alegria? Ouvindo Zelezinho? Crente que não ouve um louvor, mas passa o dia todinho ouvindo Zelezinho. Aí vira um leso. E o irmão chegou perto de mim. E aí, pastor? Que eu. Diz, rapaz, o que? Eu vou dar um burro em tudo. Que é isso, pastor? Você não assiste não na Rede TV? É um cara da pegadinha que fica. Que eu. Ai, pro inferno, negócio que eu. Pergunto para o seu irmão, como é que anda a alegria da sua salvação? Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você perdeu a alegria da salvação, peça a Deus para lhe devolver hoje. Que Ele vai lhe devolver a alegria da salvação. Com alegria saireis e em paz serei guiados. Aleluia. Aleluia. Agora a nossa alegria é diferente. A nossa alegria antigamente era onde? No ralabusto de Dona Chiquita. Agora não. A nossa alegria é na presença do Senhor. Olha, se Ele não estiver presente, para mim o culto é uma lástima. Eu fico mal-humorado, eu fico com raiva, eu fico triste. É porque quando Ele não está é ruim. Agora quando Ele está, é a nossa alegria. Agora tem um problema. Esta alegria que Ele dá, ela é incomparável. Você não vai achá-la no cigarro, nem na bebida, nem nas festas, nem nas danças, nem na prostituição, nem no sexo. Jesus é superior, é melhor, infinitamente mais do que orgasmos, do que diversões, do que embriaguez. Jesus é incomparável. É por isso que quando Ele chega na igreja, aí os bezerros de Jeová começam a adorar, glorificar, a pular, porque Ele está presente. Escute bem. Não temos de criar o sol. Nós não criamos o sol, não movemos o sol, não compramos o sol. Temos apenas que caminhar debaixo do sol, gratuito e abençoador. Quem recebe uma luz solar todo dia? Quanto é que tu paga? Não paga um tostão. Fomos salvos sem pagar um tostão. Essa aí o diabo não sabe o que é não. Essa língua aí ele não sabe não. Aí Flávio gosta. Se eu disser how are you? O diabo sabe que eu estou dizendo. Quem é você? Se eu disser I love you, para alguns é moreno em francês. O diabo sabe que eu estou dizendo, eu amo você. Se eu disser parlez monsieur, o diabo sabe que eu estou falando francês. Se eu disser recebe Adonai Yeshua HaMashiach, o diabo sabe que eu estou falando hebraico. O diabo sabe até esperanto. Se eu disser la bilda solatenda tolar de tomobil, o diabo sabe que eu estou dizendo, o livro está dentro do automóvel. Agora, se eu falar nessa língua aí que Zé Silva falou, o diabo fica perturbado
É demônio chorando, a mulher do cão dando convulsão. Aleluia! Se alegra, cristão! Ó, às vezes o menino nasce, aí nasceu, a mãe tira antes, aí algum problema, não sei, nasce com uma doença chamada icterícia, né? É um negócio assim, parecido com esse nome. Uriel nasceu com isso. Aí tinha que levar para onde? Para o sol. Pegar sol. Aí o sol vai ajudando o fígado, o menino vai ficando bom. Sabe como é que os psicólogos estão tratando o pessoal com depressão? Vá para o meio do sol. Olhe para o seu irmão e diga: está triste? Vai pegar um sol, irmão. Aleluia. Um homem indagou para um crente: que vantagem tem um homem crente sobre qualquer outro homem como eu? Se o sol brilha para bons e brilha para os ruins, se o sol nasce sobre maus e sobre os bons. Aí o crente disse: é porque você só conhece o sol que queima a sua pele. Existe outro sol que queima a nossa alma. Aí o texto vai e diz que a terceira coisa que é produzida, em terceiro lugar, é que ele trará vitória debaixo dos nossos pés. Versículo 3: e pisareis os ímpios, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. O que é que isso significa? Que diz que ele trará vitória debaixo dos nossos pés. E que pisaremos a impiedade. O que é que isso significa? Presta atenção. Que triunfaremos sobre todos os nossos inimigos. Você pode repetir isso comigo? Diga comigo: triunfaremos. Foi fraco, diga: triunfaremos sobre todos os nossos inimigos. Aqueles que nos oprimiram, que queriam ver nossa destruição, a nossa pobreza. A Bíblia diz que por alguma dimensão que não é violenta, mas é de alguma ordem espiritual, eles serão pisados. Esses dias eu vi um teólogo reclamando porque aquela ministra disse que ela era terrivelmente cristã. Não foi isso? Como é o nome da ministra? Damares. Ela disse: eu sou terrivelmente cristã. Aí um teólogo chamado Ariovaldo Ramos, um bujão que não faz nada, fica só na frente da televisão criticando os outros. Vai caçar o que fazer, rapaz. Disse: o Deus do cristianismo é amor, é misericórdia, e ele não é terrível em nada. Eu digo: vai ler a escritura, doido. Quando a Bíblia diz que Deus é terrível, não é porque ele é violento, nem está incentivando ninguém à violência. O termo terrível quer dizer que é convicto, que é seguro, que está com uma convicção profunda a respeito de alguma coisa, que não abre mão, que não oscila. Por isso o termo terrível. Quando diz a Bíblia diz Deus é terrível, não é que ele é mau, é que ele é justo. Ele detesta a balança enganosa. Ah, meu amor, o amor. Aí eu disse: Jesus disse o quê? Vocês pensam que eu vim trazer paz? Eu vim trazer foi fogo, eu vim trazer foi espada. Jesus está dizendo que ele é violento? Claro que não. Claro que não. Ele está dizendo que ele veio ensinar uma pedagogia que, se eu resolver obedecer, eu vou me tornar um problema para todo mundo. O pai que quer que o filho vá para um canto que ele quer, o filho não vai, porque o filho obedece a Jesus, e o pai quer que ele vá para o forró. A mulher quer vir para a igreja porque obedece a Jesus, e o marido quer que ela vá para o samba. Aí Jesus disse: haveria o que? Guerra, espada, fogo.
Quando eu digo que sou terrivelmente cristão, eu estou dizendo eu não abro nem para o trem carregado de pólvora e o diabo fumando em cima. Os meus propósitos são os da palavra. Por isso não basta ler, tem que saber interpretar. Quando a Bíblia diz que nós vamos pisar os ímpios, não é que tem que você chegar amanhã no trabalho dizendo, aí, crédulo, e cantar aquele forró, eu vou matar você na unha, eu vou matar você. Não, não é isso não. Se lembra, Bruno? Não tinha? Meu bem daqui pra frente. Era. Significa que nós vamos pisá-los sem ter que machucá-los. Mas é tipo assim, e aí, amigão, vamos beber hoje? Vou não. Porque eu sou salvo em Jesus Cristo. Ei, fuma aqui maconha, fumo nada, não sou nem caipora. Minha boca não é chaminé para soltar fumaça. Minha boca só solta louvores e adão. Pisou. E a Bíblia diz que os ímpios serão cinzas debaixo de nossos pés. Porque está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Que a igreja haverá de julgar o mundo. E até os anjos serão julgados pela igreja. Jesus vai dizer, igreja, vem aqui. Vem minha igreja, fique aqui, minha noiva. Espírito de violência. Lá vem. Aqui, aquele espírito de violência que tentou contra a vida do teu filho, aqui, ó, e a igreja vai julgar. Não, você achou pouco? Você achou pouco? Meu Deus, deixa eu terminar. Vou até fechar. Você achou pouco? Deixa eu terminar aqui, peraí. Romanos capítulo 16. Em breve. Em breve. Em breve. Romanos 16. Em breve. O Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos vossos